Vírus, estrutura, replicação e doenças comuns. Vírus são conhecidos como parasitas, que precisam entrar em uma célula hospedeira para conseguir se multiplicar. Eles conseguem infectar todos os tipos de células, incluindo as de animais, plantas, bactérias, leveduras, arqueias e protozoários. A estrutura de um vírus pode ser bem simples. Um ácido nucleico genético envolto por uma capa de proteína chamada capsídeo. O capsídeo é feito de partes menores de proteína, chamadas capsômeros. A união do capsídeo e do material genético é chamada de nucleocapsídeo. Alguns vírus têm partes extras, como uma camada de membrana chamada envelope, que envolve o nucleocapsídeo. Esse envelope é obtido da célula hospedeira que foi infectada, seja da membrana do núcleo ou da membrana plasmática, e depois é modificado com proteínas virais. Alguns vírus também carregam enzimas virais, que são importantes para infectar a célula hospedeira e que estão codificadas em seu próprio material genético. Material genético viral. Enquanto as células normais usam DNA de fita dupla para seu material genético, os vírus podem ter diferentes formas de material genético. Eles são classificados pelo tipo de material que carregam: DNA de fita dupla, DNA de fita simples, RNA de fita dupla ou RNA de fita simples. O RNA de fita simples pode ser de sentido positivo, que funciona como um RNA mensageiro, ou de sentido negativo, que é complementar ao RNA mensageiro. Existe um grupo de vírus, os retrovírus, que têm RNA de sentido positivo, mas não funcionam como RNA mensageiro. Eles usam uma enzima especial para criar uma fita complementar de DNA simples a partir do seu RNA, e depois fazem uma segunda cópia complementar, formando uma molécula intermediária de DNA de fita dupla. Como os vírus são parasitas obrigatórios, eles não conseguem se reproduzir sem usar a estrutura e o metabolismo da célula hospedeira. Embora o ciclo de vida dos vírus mude bastante entre as categorias, existem 6 etapas principais essenciais para a replicação. 1. Adesão. As proteínas do vírus reconhecem e se conectam a receptores específicos na superfície da célula hospedeira. 2. Penetração. O vírus entra na célula de diferentes maneiras, dependendo do seu tipo. Por exemplo, a conexão com um receptor pode causar mudanças em um vírus envelopado, fazendo com que ele se junte à membrana celular. Alguns vírus de DNA também podem entrar na célula hospedeira por meio de endocitose. 3. Retirada do revestimento. A capa de proteína viral, o capsídeo, é removida e destruída por enzimas do vírus ou da célula. Isso libera o material genético viral. 4. Replicação. Depois que o material genético do vírus é liberado, começa a criação de proteínas virais e de novos genomas. 5. Montagem. As proteínas virais se juntam ao novo material genético replicado, formando novos vírions. Vírions são as partículas virais completas, prontas para sair da célula hospedeira. 6. Liberação do vírion. Existem 2 jeitos principais de o vírus sair. Um é a lise, onde a grande quantidade de vírus rompe a célula, causando sua morte. Isso ocorre, por exemplo, no ciclo lítico, como com o vírus da varíola. O outro é o brotamento, que geralmente acontece com vírus envelopados, como o influenza A. No brotamento, os vírus envelopados normalmente não matam a célula. O material genético viral se combina com o material genético da célula hospedeira e eles agem juntos no ciclo lisogênico. Ao sair por brotamento, o vírion pega o envelope da membrana celular. Geralmente, quando um vírus parasita células eucarióticas, todo o capsídeo entra na célula por endocitose e é removido no citoplasma. Se o vírus tem envelope, o nucleocapsídeo entra quando o envelope se junta à membrana plasmática, e o capsídeo é retirado depois para liberar o material genético no citoplasma.
Depois que o vírion é liberado, algumas proteínas virais ficam na membrana da célula hospedeira, tornando-se possíveis alvos para anticorpos. As proteínas virais que permanecem no citoplasma podem ser preparadas e mostradas na superfície da célula, onde são reconhecidas por linfócitos T. Fora da célula hospedeira, os vírions estão inativos. O encontro de um vírion com uma célula é aleatório. A capacidade de um vírus infectar apenas certos tipos de células depende das proteínas externas do vírion e dos receptores na superfície da célula hospedeira. Muitos vírus sem envelope que infectam bactérias injetam apenas seu material genético na célula hospedeira, deixando o capsídeo vazio do lado de fora. Esses vírus que parasitam bactérias são chamados bacteriófagos. Doenças virais. Na maioria das infecções causadas por vírus, o tratamento ajuda a aliviar os sintomas enquanto o sistema de defesa do corpo combate o vírus. Antibióticos não funcionam contra viroses. Os remédios que ajudam a tratar algumas dessas doenças são chamados antivirais. As vacinas são importantes para prevenir muitas doenças virais. Dengue. A dengue é uma doença viral transmitida pela picada de mosquitos fêmeas infectadas, principalmente da espécie Aedes aegypti e, em menor parte, A. albopictus. Esses mosquitos também transmitem chikungunya, febre amarela e zika. A dengue é comum em áreas quentes e tropicais, onde as mudanças climáticas são influenciadas por chuva, temperatura, umidade e pela falta de planejamento urbano. Existem 4 tipos de vírus da dengue, chamados sorotipos, que são próximos: DNV1, DNV2, DNV3 e DNV4. Todos eles têm material genético de RNA de fita simples de sentido positivo. Acredita-se que, ao se recuperar da dengue clássica, a pessoa ganha defesa para a vida toda contra o sorotipo que causou a doença. No entanto, a defesa contra os outros sorotipos é apenas parcial e temporária. Se a pessoa for infectada novamente por um sorotipo diferente, o risco de ter a forma grave da doença, a dengue hemorrágica, aumenta. Transmissão. Quando o mosquito se alimenta do sangue de uma pessoa com DNV, o vírus entra no intestino dele e se multiplica, espalhando-se para outras partes, como as glândulas salivares. Uma vez infectado, o mosquito pode transmitir o vírus durante todo o seu tempo de vida. Sintomas. Na dengue clássica, a febre é alta, chegando a 40 graus, e dura cerca de 2 dias. Ela é acompanhada por pelo menos 2 dos seguintes sintomas: dor de cabeça forte, dor atrás dos olhos, dores nas articulações e músculos, náuseas, vômitos, inchaço dos gânglios e irritação na pele. A dengue hemorrágica é uma complicação que pode ser fatal. O paciente geralmente entra na fase crítica entre 3 a 7 dias após o início da doença, quando a febre está diminuindo. É nesse momento que podem aparecer sinais de alerta associados à dengue grave: vazamento de plasma, acúmulo de líquido, dificuldade para respirar, sangramento ou problemas em órgãos. Os sinais podem incluir dor abdominal forte, vômito constante, respiração rápida, sangramento na gengiva, cansaço, agitação e sangue no vômito. Se esses sintomas surgirem na fase crítica, é crucial monitorar o paciente nas próximas 24 a 48 horas para evitar complicações e risco de morte. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico é feito por testes virológicos, que encontram elementos do vírus, e testes sorológicos, que detectam os anticorpos criados pelo corpo em resposta ao vírus. Amostras colhidas durante a primeira semana da doença devem ser testadas pelos 2 métodos. Não existe um tratamento específico para a dengue. Remédios podem ser receitados por um profissional de saúde para diminuir a febre e tratar outros sintomas. Não é recomendado usar anti-inflamatórios que não são esteroides, como ibuprofeno e aspirina, pois eles podem piorar os casos de sangramento. Manter o paciente hidratado é muito importante. Prevenção.
A proximidade de locais onde os mosquitos se reproduzem perto de casas é um grande risco para a dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O jeito principal de controlar ou prevenir a transmissão é combater o mosquito vetor. Isso inclui 1. Evitar que os mosquitos se reproduzam. Impedir que acessem recipientes que possam segurar água, como vasos, pratos e garrafas. Cobrir, esvaziar e limpar semanalmente os recipientes que guardam água dentro de casa. Aplicar inseticidas adequados em recipientes de água que ficam ao ar livre. 2. Proteção pessoal contra picadas. Usar telas nas janelas e repelentes em casa e no trabalho, pois os mosquitos picam durante o dia. Usar roupas que cubram a pele o máximo possível. 3. Envolvimento da comunidade. Educar as pessoas sobre os perigos da doença e incentivar a comunidade a melhorar o controle do vetor. 4. Controle de emergência. As autoridades de saúde devem usar inseticidas quando o número de casos da doença aumenta. 5. Monitoramento ativo de mosquitos e vírus. Acompanhar os casos da doença para saber se as medidas de controle estão sendo eficazes na luta contra a disseminação do vírus e a multiplicação do mosquito. A primeira vacina contra a dengue foi aprovada em 2015. Ela só é indicada para pessoas que vivem em áreas onde a doença é comum, têm entre 9 e 45 anos e já tiveram pelo menos uma infecção anterior. Isso porque, nos testes, as pessoas vacinadas que nunca tinham tido a doença tiveram um risco maior de desenvolver dengue hemorrágica. Embora aprovada em cerca de 20 países, essa vacina ainda não faz parte do Programa Nacional de Imunizações do Brasil, sendo aplicada apenas em situações específicas. Chikungunya. Chikungunya é uma doença viral que foi descrita pela primeira vez em um surto na Tanzânia, em 1952. O vírus tem RNA de fita simples de sentido positivo. O nome chikungunya significa se contorcer, descrevendo como ficam as pessoas que sofrem com as dores nas articulações. Transmissão. O vírus é transmitido pela picada do mosquito fêmea, Aedes aegypti e A. albopictus, que acontece durante o dia, principalmente no começo da manhã e no final da tarde. Sintomas. Após a picada do mosquito infectado, a doença começa em 4 a 7 dias. Ela é marcada por uma febre repentina e dor nas articulações, que é muito forte e pode durar dias, semanas, meses ou até anos. Sem o cuidado adequado, podem surgir problemas nos olhos, neurológicos, cardíacos e gastrointestinais. A maioria dos pacientes se recupera totalmente e, depois de recuperados, ficam protegidos contra futuras infecções. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico pode ser confirmado por testes sorológicos que encontram anticorpos específicos. Não há um remédio antiviral próprio para chikungunya. O tratamento foca em aliviar os sintomas, usando analgésicos, remédios para febre, muita ingestão de líquido e repouso. O vírus também pode ser detectado no sangue nos primeiros dias da infecção por testes sorológicos e virológicos. Prevenção. Não existe vacina disponível para proteger contra esse vírus, mas muitos estudos estão em andamento. O principal método de prevenção é combater os mosquitos vetores, com a ajuda da população. As pessoas devem diminuir os locais artificiais que acumulam água parada, como vasos de plantas e pneus, eliminando possíveis locais de reprodução. É preciso esvaziar e limpar recipientes com água parada para evitar que o mosquito se multiplique. As medidas de prevenção são parecidas com as da dengue. Importante usar repelentes diretamente na pele exposta ou nas roupas, colocar telas nas janelas, especialmente para quem dorme durante o dia, e aplicar inseticidas nas superfícies. Outras viroses importantes. Poliomielite, vacina oral poliomielite, VOP. Principais sintomas: febre, náusea, vômito, diarreia e perda de força muscular dos membros. Contágio.
Contato direto com fezes ou secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas. Febre amarela. 2 tipos de vacina. Principais sintomas: febre, náusea, vômito, calafrios e pele amarelada. Contágio: picada de fêmeas infectadas. Aedes aegypti. Raiva. Vacina antirrábica. Principais sintomas: febre, delírio, convulsões, paralisia muscular e respiratória. É letal. Contágio: saliva introduzida pela mordida de animais infectados. Sarampo: vacinas tríplice viral e tetraviral. Principais sintomas: febre, tosse, corrimento nasal, conjuntivite e manchas avermelhadas na pele. Contágio: gotículas liberadas por tosse, fala ou espirro de pessoas infectadas. Rubéola: vacinas tríplice viral e tetraviral. Principais sintomas: febre e erupções cutâneas. Contágio: gotículas liberadas por tosse, fala ou espirro de pessoas infectadas. Catapora ou varicela. Vacina tetraviral. Principais sintomas: febre, vômito e lesões cutâneas acompanhadas de prurido. Contágio: contato com o líquido das lesões pela disseminação de gotículas liberadas pela tosse, espirro ou saliva e contato com objetos contaminados. Cachumba. Vacinas tríplice viral e tetraviral. Principais sintomas: febre, dor na face, inflamação e inchaço das parótidas. Pode causar esterilidade. Contágio: gotículas liberadas por tosse, fala ou espirro de pessoas infectadas ou por contato direto com a saliva delas.